Sejam bem-vindos à segunda aula do módulo introdutório. Então agora eu vou explicar para vocês como que funciona o bloco de pergunta. Então a gente vai puxar aqui, ele é a segunda opção. E essas são as opções que a gente tem. O que a gente consegue fazer? Adicionar um texto normalmente. Então colocar, por exemplo, bom dia. A gente consegue adicionar sem problema. A gente tem outra segunda opção que é o número. Então, por exemplo, você precisa que a pessoa te retorne um valor em número. Se você usar essa opção de número, se a pessoa retornar um valor que não é em número, ela não vai seguir para a próxima etapa, tá? Então isso é muito importante dependendo do que você for precisar. Isso segue a mesma ideia para e-mail e telefone. Então, por exemplo, você precisa que a pessoa te retorne um e-mail, ela precisa mandar só o e-mail, você coloca o bloco de e-mail e ele vai esperar que ela mande alguma coisa, por exemplo, botify@gmail.com. Caso a pessoa não mande nada que termine com @gmail, @outlook, @hotmail, qualquer coisa desse tipo, igual no bloco de número, na parte de número, ele não vai continuar para a próxima etapa. Então isso também é muito importante. Se você está pedindo algum dado do cliente, você precisa que ele mande o e-mail, dessa forma é o melhor jeito que tem. Então, telefone é a mesma coisa que o e-mail, tá? Você precisa que a pessoa te manda o número de telefone dela, só em número. Então, por exemplo, dessa maneira aqui é a melhor forma. Então, se a pessoa mandar uma mensagem que não seja o telefone dela, o bloco também não vai prosseguir para a próxima etapa, porque dependendo do que você estiver fazendo, é muito importante que você tenha o telefone, que você tenha o e-mail da pessoa. Então, por isso que a gente fez dessa forma. Aí, caso você coloque um bloco de texto e a pessoa responda o telefone ou não responda o telefone e e-mail, ele vai prosseguir para a próxima etapa de qualquer forma, tá bom? Aqui a gente consegue pedir uma URL, então seguindo a mesma ideia da gente pedir um número, pedir um e-mail, a gente precisa pedir um link. Então às vezes você pode pedir o link do site, do cliente, do Instagram, de alguma coisa que você precise. A URL só continua para a próxima etapa também se ela receber um link, seguindo a mesma ideia. O que a gente tem aqui? Data e hora. Então você precisa, por exemplo, assim, você quer fazer um follow-up e a pessoa te mandou, eu preciso que você me chame amanhã meio-dia e meio, sei lá, alguma coisa desse tipo. O data time, ele vai pegar só esse meio-dia e meio ou 12h30 no caso, então ele só aceita valores em horário, basicamente. Beleza? A localização é a mesma coisa que a gente tem no bloco de mensagem, se você viu a aula anterior, só que a gente está aguardando uma localização, então é diferente. A gente, por exemplo, pode assim, qual a sua localização? Lembrando que a gente está num bloco de pergunta, então a gente está perguntando isso para o usuário. E aí, você lembra que eu expliquei no bloco de mensagem na aula anterior? Se você não viu, eu vou colocar ele aqui para você entender. Aqui no bloco de mensagem, a gente pode enviar uma localização. Então, aqui em mídia rica e localização. E para enviar uma localização, você tem que colocar a sua latitude e a sua longitude. Aqui no bloco de pergunta, se a gente pede a localização da pessoa e ela vai mandar aquela localização pelo WhatsApp, a gente consegue salvar a latitude e a longitude em alguma variável. O que é uma variável eu vou explicar em uma aula nesse módulo para vocês, tá? Mas basicamente, para que vocês consigam entender, a variável é um valor que sempre varia para cada número. Então, vou dar um exemplo assim. Eu mandei a minha localização e aí no meu contato a latitude e a longitude é uma. Aí o Pedro mandou a localização dele. No contato dele, a latitude e a longitude é outra. Então, a gente chama esses valores que variam de contato para contato de variável. E aí você consegue salvar ele aqui se você for precisar usar no futuro, você vai ter a latitude e a longitude salva, tá bom? Seguindo aqui na mesma ideia, a gente tem a questão de mídia rica, que você também consegue mandar imagem, áudio, vídeo, arquivo, e segue a mesma ideia do bloco de pergunta, do bloco de mensagem, quer dizer, só que aqui você não consegue enviar a imagem, você pede e espera que você receba uma imagem, entendeu? Então, como é um bloco de pergunta, a gente está esperando receber alguma informação do usuário, então a gente consegue colocar aqui para a gente esperar receber uma imagem, um áudio, um vídeo, um arquivo, caso for necessário, tá bom? E uma coisa também que é muito importante do bloco de pergunta, que a gente não tem no bloco de mensagem, é que, por exemplo, assim, a gente tem um texto aqui, a gente está mandando uma mensagem para o usuário, por exemplo, qual o seu nome?
a gente está perguntando o nome para ele, a gente consegue salvar a resposta do usuário em alguma variável. Então, por exemplo, a variável padrão de nome é o first name, tá? Que é um campo de sistema, todo mundo tem, você não precisa criar ela. Então, por exemplo, você perguntou o nome do usuário e salvou na variável first name, se você for ter um fluxo com inteligência artificial e você colocar esse first name dentro do prompt, né, que é o treinamento da IA, ele vai saber qual que é o nome da pessoa, ele vai ter essa informação salva, então ele vai começar a te chamar sempre pelo seu nome ou pelo nome que a pessoa responder, tá bom? Então, basicamente é isso. Essas são as principais diferenças do bloco de pergunta para o bloco de mensagem. O bloco de pergunta a gente sempre quer receber uma informação, porque é uma pergunta, né? Como se a gente estivesse perguntando, esperando a pessoa responder. E o bloco de mensagem não, a gente envia e ele dá sequência, como eu expliquei para vocês na aula anterior, tá bom?